aqui o pastor Marcelo, e ele vai então trazer a mensagem dessa noite. Pastor Marcelo, queria já até assim que a irmã Josi está ali, né? Cadê a irmã Josi? Levanta a mão, a irmã Josi ali, para a gente já revê-la, né? A irmã já está sempre vindo aqui. Mas aqui está visitando a gente a irmã Rose, o pastor Marcelo, a esposa dele que acabou de cantar, a Érica, e o filho Tiago e Daniel. Ele é pastor da nossa igreja lá em Sertaneja, onde o pastor titular é o pastor Wesley. E ele veio aqui para trazer uma mensagem que vem de Deus, que você vai mudar a sua visão para a terceira visão, a visão do Espírito Santo de Deus. Não é isso que ele vai falar, mas eu quero que você receba essa mensagem por essa forma aí, em nome de Jesus. Eu vou orar por ele, mas depois eu quero que a irmã Érica de novo faça aí o refrão, tocou, e o Senhor vai tocar na tua vida, em nome de Jesus, aleluias. Estenda a sua mão para cá, que nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eis aqui o teu filho, o pastor Marcelo. Deus, ele tem um esboço aqui que ele preparou. Deus, e nisso o Senhor já o usou. Mas Deus, o Senhor irá revelar mais algo para a vida dele, para que ele venha transmitir à igreja, Pai. Deus, eis aqui um povo que quer ouvir a tua voz. Então o Senhor tem liberdade para falar conosco, usando aqui o teu filho Marcelo como instrumento do Senhor, Pai. E Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor irá nos tocar de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez o refrão, tocou-me Jesus, e depois o pastor Marcelo já assume aí o microfone. Glória a Deus. Na verdade, eu havia preparado uma outra canção, mas o Espírito Santo me pediu para cantar Tocou-me. Eu não sei o porquê, mas Deus tem seus mistérios e Ele sabe como agir. Eu pertenço a Ele, faço o que Ele manda. E você? Levanta sua mão se você gosta de fazer o que Ele manda, porque nessa noite Ele vai tocar na sua mão. Às vezes é meio estranho, né? Nós ouvirmos assim: eu não gosto de fazer o que ninguém me manda, não gosto de ser mandado por ninguém. E Ele pode pedir se Ele quiser, e talvez seja o que Ele mais faz, porque Ele não exige nada de ninguém, Ele não força nada a ninguém. Mas se Ele me mandar, eu quero ter o prazer de cumprir, porque quando Ele fala, você pode ficar tranquilo. Quando Ele fala, é porque Ele mesmo vai tocar nos corações que Ele precisa tocar. Ele mesmo vai tocar nas águas para o mar se abrir. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Que a tua igreja seja cheia da tua paz, que excede todo entendimento nessa noite. Que vidas sejam renovadas pelo teu toque. Aramanaga show. Tristeza vai embora em nome de Jesus, pelo toque do Senhor. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Deus. Eu te amo, Senhor. Amém, igreja. Tocou-me, Jesus. Tocou-me. Quando o Senhor Jesus me
paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, uma alegria muito grande. Estivemos juntos ali, hoje na Chácara Moriá, pastor Calil, Tiago, irmão ali, está na direção do culto. E aproveitando, os irmãos podem se assentar por um instante. Nós estamos aproveitando que amanhã é folga da minha esposa. Então, conversando com o Tiago aí durante a semana, eu falei: Tiago, provavelmente domingo nós vamos congregar com vocês, porque nós vamos pro encontro e vamos ficar aí em Curitiba até segunda-feira, sendo que a minha sogra, a Josi, conhecida já dos irmãos, mora aqui perto. Eu falei: então nós vamos congregar lá na igreja do Bacaxeri. E aí então o Senhor preparou essa oportunidade para estarmos aqui. Agradeço ao pastor Calil pela oportunidade, pela confiança. E estamos ali, como disse o presbítero, na cidade de Sertaneja, fazendo a obra do Senhor. Moramos ali desde dezembro. Deus tem nos dado graça, Deus tem nos abençoado ali naquele lugar. Uma igreja que tem um histórico sofrida, uma igreja ferida, machucada, mas o Senhor tem nos dado graça e dentro da palavra do Senhor, a vitalidade da igreja está sendo restaurada e ainda é um tempo de semeadura, porque enquanto estivermos aqui, precisamos semear sempre, né? Nunca devemos parar de semear, mas mesmo pouco tempo que estamos ali, ainda não faz um ano que estamos ali, já podemos ver frutos sendo gerados, produzidos e o nome do Senhor sendo glorificado. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Se você puder se colocar em pé por mais um instantinho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Uma história conhecida, fala de um homem que foi poderosamente usado nas mãos do Senhor, o profeta Elias. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Amém, queridos? Nós vamos ler inicialmente os 2 primeiros versículos, depois você vai poder se assentar, mas permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Diz assim, versículo 1 e o versículo 2. Acabe informou a Jezabel tudo quanto Elias fizera e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã, a estas horas, eu não fizer contigo como fizeste a cada um deles. Pode tomar o seu assento. Pois bem, esta é uma história que todos nós conhecemos. Nesta ocasião, Elias havia tido uma experiência marcante, uma experiência fenomenal com Deus. Por quê? Ele havia desafiado os falsos profetas, ou os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, e no desafio que foi proposto pelo profeta Elias, o Deus que respondesse com fogo seria considerado o verdadeiro Deus. Estavam ali os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, e então esses profetas clamaram a Deus, o Deus deles, Baal, Azerá, e se cortaram, se mutilaram, ficaram ali clamando, e o Deus deles não respondeu. Quando Elias orou ao Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus, ele respondeu com fogo, e ele então pôde ter essa experiência gloriosa com o Senhor, e o nome do Senhor foi glorificado ali naquele dia. Diante dessa situação, Elias então, ele tira a espada e ele mata todos os profetas de Baal e de Azerá.
Quando Acabe deu a notícia a Jezabel, que é o princípio desse capítulo que nós lemos, então Jezabel decide que esta situação não poderia continuar assim. Elias não poderia ficar impune. Dois personagens nesse texto se destacam de forma veemente. Um deles é o profeta Elias e o outro é essa mulher chamada Jezabel, casada com o rei Acabe, uma mulher manipuladora, uma mulher terrível, uma rainha pagã, filha de um rei estrangeiro, e ela então controlava o seu marido, apesar de o seu nome ter um significado até bonito. O nome Jezabel significa pura ou casta. Porém, essa mulher nada tinha a ver no seu comportamento, nada tinha a ver com o que significava o seu nome. Era uma mulher terrível, perseguia os profetas do Senhor, era uma mulher que havia levado o seu marido, o rei Acabe, a se distanciar completamente dos caminhos do Senhor, adorando a falsos deuses. Era uma mulher que promovia os cultos, a prostituição, enfim, era uma mulher terrível. Elias, então, diante dessa ameaça lançada por Jezabel, aqui no versículo 2, dizendo a ele: assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã, a estas horas, eu não fizer contigo o que fizeste a cada um deles. Mesmo depois de haver passado por essa experiência fenomenal, Deus provando que ele era realmente Deus, não só na vida de Elias, mas era o Deus Todo-Poderoso que havia libertado Israel da escravidão do Egito e havia levado o povo pelo deserto, atravessando o Mar Vermelho, o Rio Jordão, conquistando a terra prometida, e era o Deus que queria abençoar aquele povo. Era o Deus que queria continuar sendo Deus daquela nação. O nome do profeta Elias significa: o Senhor é o meu Deus. E naquele dia, então, Deus provou que ele era realmente Deus. Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Mas apesar disso tudo, Elias resolve fugir. Diante da ameaça lançada pela rainha Jezabel, Elias resolve fugir. Acompanhe comigo aí a partir do versículo 3. Ao ouvir isso, Elias se levantou e, para escapar com vida, foi para Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali seu moço. Depois foi para o deserto, caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olha só, Elias havia acabado de ter uma experiência gloriosa com o Senhor. Mas agora, diante da ameaça terrível dessa rainha Jezabel, ele entra em rota de fuga. Ele resolve fugir. Elias entra numa crise terrível. Uma crise que abalou a sua estrutura e fez com que ele saísse da posição que ele estava e fugisse para o deserto. Fugiu para o deserto. Elias fugiu. Fazendo um parêntese aqui, nessa linha de raciocínio, olhando para o Novo Testamento, para uma das cartas de Jesus às igrejas lá do Apocalipse, nós encontramos uma citação a uma mulher também chamada Jezabel. Diz a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, versículo 21, o seguinte: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Alguns teólogos dizem que esta citação a Jezabel não era especificamente uma mulher que se chamava Jezabel, mas era alguém que agia lá na igreja
daquela cidade que tinha o perfil parecido com o da rainha Jezabel do Antigo Testamento. Outros dizem que havia mesmo, ali naquela igreja, uma profetisa chamada Jezabel. Mas isso não importa. O que nós podemos concluir aqui, meus queridos, é o seguinte: que Jezabel, tanto no Antigo Testamento, a Jezabel que perseguiu o profeta Elias, a Jezabel que colaborou ainda mais para a corrupção do povo de Deus, para o afastamento do povo de Deus do seu próprio Deus, dos seus caminhos, e é essa outra Jezabel que é citada no Novo Testamento, personifica uma potestade demoníaca que visa amedrontar e destruir os profetas de Deus. Personifica uma potestade demoníaca que visa amedrontar e destruir os profetas de Deus, tanto no sentido espiritual, quanto moral e até mesmo físico. Jezabel queria literalmente matar Elias. Ela queria acabar com a vida de Elias. E aqui no livro de Apocalipse, então, nesse texto que eu citei, nós vemos essa mulher chamada Jezabel conduzindo os servos de Deus à imoralidade sexual, se dizendo profetiza. E aqui Deus faz uma advertência: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Era então uma mulher completamente dominada por um demônio, ou por uma potestade demoníaca que tem essa finalidade. E ainda nos dias de hoje, meus queridos, nós podemos observar em muitas igrejas Jezabel querendo calar a voz dos profetas de Deus. Em muitos lugares nós vemos esse espírito demoníaco se levantando debaixo de uma falsa espiritualidade, mas com a finalidade de destruir, de acabar com a moral, de calar a voz, de levar os servos de Deus a praticarem aquilo que desagrada a Deus, fazendo com que esses homens, essas mulheres que são de Deus, façam como Elias, entrem por uma rota de fuga, e ao invés de executarem aquilo que Deus tem lhes revelado, ao invés de anunciarem a palavra profética, ao invés de trazerem a revelação daquilo que Deus tem lhes mostrado na terceira visão, essas pessoas, esses homens e essas mulheres entram pela rota de fuga. Quando Elias foi para o deserto, ele estava fugindo. Porém, meus irmãos, nós servimos a um Deus tão grande, mas ao mesmo tempo tão gracioso, tão amoroso, que Ele nos compreende nos nossos momentos de crise. Amém, irmãos? Deus compreende quando nós entramos numa crise. Quem sabe, muitas vezes, nós contamos com a ajuda deste ou daquele, ou buscamos a compreensão desta pessoa ou daquela outra pessoa, e não encontramos. Porém, nós servimos a um Deus que nos conhece muito bem, sonda os nossos corações, sem que haja uma só palavra na nossa boca, diz a palavra, Ele já sabe o que nós vamos pedir, e Ele nos compreende quando nós entramos nesses momentos de crise. Mesmo quando estamos em rota de fuga, Deus não nos abandona, amém, meus queridos? Deus não nos abandona. Olha o cuidado de Deus para com a vida desse homem. Acompanhe comigo aí a sequência do texto. Versículo 5, diz que ele se deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Então o anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Versículo 7, o anjo do Senhor voltou segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito longo será o teu percurso. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Revigorado com aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus.
Versículo 9, a parte A, diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. Note que Elias, por essa rota de fuga, ele foi a Berseba, de Berseba ele foi para o deserto, do deserto ele foi parar dentro de uma caverna. Depois de caminhar 40 dias e 40 noites, Elias se encontra agora dentro de uma caverna. Mas nesse percurso, nos chama a atenção, meus queridos, o cuidado de Deus. Elias, desanimado da vida, num estado de depressão profunda, terrível, dizendo para Deus: tira a minha vida porque eu não sou melhor do que meus pais. Ele se deita debaixo de uma árvore e dorme. Quando ele acorda, tem um pão quentinho, assado sobre as brasas, esperando ele para que ele pudesse comer. Aleluia! O anjo do Senhor desceu ali, preparou um pão e deixou ali quentinho para Elias. Sabe o que isso nos mostra? O que isso nos ensina? Sendo que Deus nos compreende quando estamos em rota de fuga, Deus está conosco, Deus compreende quando estamos em crise, Ele está cuidando de nós, Ele está suprindo as nossas necessidades, Ele não nos abandonou. Ainda que estamos numa tristeza profunda, ainda que percamos as nossas perspectivas, ainda que vejamos os nossos sonhos sendo frustrados, os nossos projetos sendo frustrados, ainda que achemos que a nossa voz precisa se calar, e não conseguimos ainda continuar anunciando aquilo que Deus tem revelado a nós, não conseguimos fazer aquilo que Deus tem proposto a nós, Ele continua cuidando das nossas vidas. Eu não sei em que situação você se encontra, eu não sei como tem sido a sua vida, mas eu não consegui imaginar uma outra palavra para compartilhar com os irmãos nessa noite. Se você está em rota de fuga, a boa notícia que eu te trago é esta: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Quem sabe as pessoas à sua volta não te compreendem. Quem sabe aquelas pessoas que deveriam te apoiar te criticam. Aquelas pessoas que deveriam estender a mão te ajudam a afundar ainda mais. Te desprezam. Mas o seu Deus está com você. Ele está suprindo as suas necessidades. Ele está contemplando a sua dor. E Ele tem algo muito especial para fazer na sua vida. Amém, irmãos? Se você crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Porém, eu entendo que Elias estava ali debaixo da vontade permissiva de Deus. Não era a vontade de Deus. Deus não quer que nenhum dos seus profetas vivam em rota de fuga. Deus não quer que os seus profetas se escondam de Jezabel. Pelo contrário, quem precisa fugir é Jezabel. Amém? Quem precisa fugir é Jezabel. Porém, essa experiência que Elias teve nos mostra que Deus respeita o nosso espaço. Você quer fugir, meu filho? Pode fugir, então. Eu vou cuidar de você. Eu prefiro que você fique aqui, meu filho. Eu prefiro que você faça isso, meu filho. A minha vontade é absoluta, soberana para a sua vida é essa, meu filho. Mas você quer fugir? Tudo bem, você vai fugir. Mas um dia você vai voltar, eu vou trazer você de volta. E o propósito que eu tenho na sua vida, ele vai se cumprir. Amém? O propósito que Deus tem estabelecido para você vai se cumprir, porque Deus é soberano. As promessas de Deus na sua vida, elas vão prevalecer. Não é a vontade do diabo que vai prevalecer, e muito menos a sua vontade. Você pode até fugir, mas Deus vai te trazer de volta e vai te levantar para que o nome dele seja glorificado. Deus respeitou o espaço de Elias. Permitiu que Elias fosse parar dentro da caverna.
Deus não levou Elias para a caverna, mas Deus sabia que Elias iria chegar até aquela caverna. E aquela força, que aquela comida preparada ali pelo anjo, aquele pão quentinho preparado pelo anjo, deu a Elias. Com a força daquela comida, ele pôde caminhar 40 dias e 40 noites, debaixo da permissão de Deus. Elias foi longe, caminhou para muito longe, achou um esconderijo. Quem sabe ele pôde dizer: aqui pelo menos eu posso morrer em paz. Não será Jezabel quem vai tirar a minha vida. Estou sozinho aqui. Ele havia deixado o seu moço lá em Berseba. Estava sozinho. Deus permitiu isso. Mas lá na caverna, Deus falou com ele. Eu não sei se você já está dentro da caverna. Quem sabe você já chegou até a caverna, já faz algum tempo que você está morando na caverna. Ou quem sabe você está aqui nessa noite, e espiritualmente falando, você está em rota de fuga, tentando alcançar a caverna, tentando achar uma caverna para se esconder. Deus vai permitir que você chegue lá. Porém, lá Deus vai falar com você. Deus vai agir na sua vida, porque o final da sua vida não é dentro da caverna. O que Deus tem para você é algo muito melhor, é algo muito maior. Deus não quer que você termine a sua história dentro de uma caverna. Pelo contrário, o final da sua história vai ser de bênção, vai ser de milagres, vai ser de conquistas, vai ser de reinado ao lado do Senhor Jesus. As promessas que são do Senhor vão se cumprir na sua vida. Olha o que diz a sequência do texto, a partir do versículo 9, a parte B do versículo 9. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: que fazes aqui, Elias? Versículo 10, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada. Só eu restei, e procuram tirar-me a vida. Então ele lhe respondeu, o Senhor: vem para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Até aqui. Deus permitiu que Elias se escondesse na caverna por um tempo. Mas quando Deus falou com ele, após questionar o que Elias estava fazendo ali, a primeira ordem, ou o primeiro direcionamento do Senhor para a vida daquele homem foi: saia da caverna. Saia da caverna. Saia da caverna. Põe-te perante a minha face neste monte. Você veio até aqui, Elias. Você se escondeu da caverna. Você fugiu de Jezabel. Mas agora sou eu quem estou agindo. Eu quero falar com você. Então saia da caverna. Sabe o que a caverna representa, meus queridos? A caverna pode tipificar muitas coisas, mas eu quero citar 4 aqui. Primeiro, a caverna tipifica os nossos medos, os nossos temores. As pessoas têm medo de muitas coisas. Nós temos medos disso ou daquilo. Temos temores. Muitos têm medo de mudança. Têm medo de tomar uma decisão que vai causar um rebuliço na sua vida. Vai ter que mudar a rotina, vai ter que mudar muitas coisas, vai ter que se acostumar com coisas novas, diferentes, ambientes diferentes. E isso acaba causando limitações, planos, sonhos, projetos, e até mesmo muitas vezes a vontade de Deus, as promessas de Deus acabam deixando de se cumprir. Por quê? Porque a pessoa tem medo, medo de receber o novo, medo de arriscar-se para tomar posse do novo, medo de dar um passo à frente.
Medo de tomar uma decisão. E aí a pessoa se esconde dentro da caverna do medo. E quando a pessoa está escondida dentro da caverna do medo, ela está ali enclausurada, presa, se sente uma fugitiva, excluída da sociedade, excluída do mundo, excluída muitas vezes até mesmo da vontade do próprio Deus. E aí então o tempo vai passando e a pessoa fica ali, curtindo os seus medos, os seus temores, e nada muda na vida da pessoa, nada muda à sua volta, porque a caverna não oferece nada de novo, é sempre do mesmo jeito. O máximo que pode acontecer dentro da caverna é aparecer um morcego diferente. Fora isso, nada de novo. E a pessoa vai ali, vivendo daquela forma. Segunda ilustração da caverna. A caverna tipifica as nossas limitações. Fulano, eu tenho isso para você. Preciso que você faça isso para mim. Ah, Senhor, eu não. Eu não tenho capacidade. Eu não consigo. Eu não tenho inteligência suficiente para isso. Eu não tenho condições, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Quem sabe o Tiago se dá bem, mas eu não. Isso é para o pastor Calil, mas não para mim. Isso é para quem ministra o louvor, mas não é para mim. Mesmo Deus dizendo, é para você, eu quero que você faça. A pessoa diz, não, eu sou muito limitada, eu sou fraca, eu sou isso, eu sou aquilo. E a pessoa se fecha dentro da caverna. Tenho certeza que o pastor Calil, na sua experiência, já viu muitas pessoas se fechando dentro da caverna das suas limitações. E quando nós nos fechamos dentro da caverna das nossas limitações, nós estamos limitando, meus queridos, o agir de Deus na nossa vida. Estamos limitando o agir de Deus na nossa família. Estamos limitando o agir de Deus no nosso círculo de amizades. Estamos limitando o agir de Deus na nossa igreja. Estamos limitando o agir de Deus na sociedade. Enquanto estamos fechados dentro da caverna das nossas limitações, muitas pessoas que poderíamos ganhar para Jesus estão caminhando a passos largos para o inferno. Porque o diabo não perde tempo. Nós perdemos muito tempo dentro das cavernas da vida. Nós perdemos muito tempo nos escondendo de Jezabel. Nós perdemos tempo fugindo. Mas o diabo não perde tempo. Terceiro, caverna tipifica as nossas frustrações. Quantos projetos, quantos sonhos, quantas coisas que nós já tentamos fazer na vida e não deu certo. Isso frustra. Frustrações nos relacionamentos, frustrações na profissão, frustrações nas amizades, frustrações no ministério. Isso também se torna uma caverna. Quando nós fazemos alguma coisa que dá errado, se nos vemos novamente diante daquela situação, o primeiro pensamento que vem à nossa mente: será que vai dar certo? A outra vez já deu errado. E aí nós ficamos com medo de tentar novamente, porque já nos frustramos uma vez e não queremos nos frustrar de novo. Não queremos tentar novamente. Falta muitas vezes o quê? Perseverança. Tentar outra vez, tentar novamente, persistir. Porque se Deus fez a promessa, você tentou, não deu certo, isso não quer dizer que Deus se arrependeu. Não quer dizer que Deus retirou aquela promessa. Não quer dizer que Deus mudou de ideia. Quer dizer que ainda não era o tempo. Você ainda não estava preparado. Mas no tempo certo, você pode ter a certeza, Deus vai concretizar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Não se limite por causa das suas frustrações. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Quantas vezes Paulo se frustrou no ministério? Até com seus próprios companheiros. Certa vez ele brigou com Barnabé,
discutiu com Barnabé por causa de João Marcos. Barnabé queria levar João Marcos. Paulo disse, não, da outra vez ele nos abandonou. Deixa ele aí. Discutiram. Foi cada um para um lado. Mas quando ele estava já no final do seu ministério, ele manda uma carta dizendo, traga-me João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. As nossas frustrações não podem nos impedir de tentar novamente. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus estabeleceu, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. No tempo certo, meu irmão, no tempo certo, minha irmã, quando você estiver preparado, quando for a hora, a promessa vai se concretizar na sua vida e o nome dEle vai ser glorificado. Aplauda o Senhor. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A caverna tipifica também o nosso passado de derrota. Quantas pessoas vivem presas ao passado? Quantas pessoas ficam olhando para trás por causa dos erros que cometeram no passado? Por causa de tudo aquilo que elas foram no passado. Elas não se sentem dignas de desfrutar daquilo que Deus quer lhes entregar no presente. E não conseguem imaginar um futuro de vitória. Quantas pessoas estão presas na caverna do passado? Mas algo que eu costumo dizer lá em Sertaneja, quem vive de passado é museu. É museu. Você tem que olhar para a frente. Você tem que seguir em frente, continuar em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Continue em frente, porque Ele é contigo. Não fique preso ao passado, não fique preso às suas culpas, não fique preso ao que você fez no passado. Uma vez que você se arrependeu, você confessou, você mudou de vida, mudou o curso da sua história. A Bíblia diz que mediante o sacrifício de Jesus na cruz, os seus pecados, eles foram todos perdoados. Você é uma nova criatura, tudo se fez novo, daqui por diante é tudo diferente. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para o que Deus tem para fazer na sua vida, porque é algo grande. Caverna pode tipificar muitas coisas. Mas seja o que for que a caverna tipifique para você, o que Deus está te dizendo nessa noite é: saia da caverna. Saia da caverna. Seja qual for a sua caverna, seja o que for que está impedindo o agir de Deus na sua vida, a palavra do Senhor para você é essa: saia da caverna. Você pode olhar para a pessoa que está perto de você, olhe bem dentro do olho dela e diga: saia da caverna. Saia da caverna. Deus está te dizendo isso, saia da caverna. Olha, vamos prosseguir aqui a leitura do texto. Versículo 11, a partir da parte B do versículo 11, diz assim: então o Senhor passou, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo fez-se ouvir uma voz mansa e delicada. Quando Elias a ouviu, envolveu o rosto em sua capa, foi para fora e postou-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares
e mataram teus profetas à espada. Só eu restei, e procuram tirar minha vida. O Senhor lhe disse: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael sobre rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. Também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e o que escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha só, meus queridos. Elias estava pedindo a morte, escondido dentro da caverna, vivendo sem nenhuma perspectiva, numa depressão profunda, numa crise terrível, achando que estava completamente sozinho. Acabaram com todos. Jezabel matou todos. Só eu fiquei. O teu povo se corrompeu, Senhor. Mas eu continuo zeloso. E estou aqui, dentro dessa caverna. Porém, um homem que estava pedindo a morte, estava pensando na morte, já estava até mesmo sentindo o cheiro da morte. Deus diz para ele: não, eu ainda tenho um propósito muito grande na sua vida. Você ainda vai ungir 2 reis e o outro profeta que vai ficar no seu lugar. Você está querendo morrer, mas não é a morte que eu tenho para você. O que eu tenho para você, Elias, é vida. Vida com propósito e vida em abundância. O homem que queria morrer não experimentou a morte. O homem que sentia o cheiro da morte, pedia para morrer, não morreu. Deus permitiu que ele não morresse, pelo contrário, ele foi arrebatado. Foi levado para a glória em vida, respirando ainda. Seu corpo deve ter sido transformado num corpo de glória, mas ele foi arrebatado. Eu não sei exatamente o que aconteceu. O que eu sei, meus queridos, é que o homem que queria morrer, não morreu. Não morreu. Eu não sei o que você tem pedido para Deus na sua vida. Eu não sei se você tem pedido a morte, eu não sei se você tem desejado a morte, eu não sei se você se prendeu dentro da caverna e vive enclausurado dentro dessa caverna, mas Deus está te dizendo nessa noite, Ele te trouxe a este lugar para que você pudesse ouvir isso nessa noite. Você não vai morrer não. Eu enviei o meu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por você, para te dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. E eu tenho algo para realizar na sua vida ainda, viu? Elias queria morrer, Deus disse para ele: não, você vai ungir 2 reis e outro profeta para ficar no seu lugar. Ah, Elias, e de quebra, viu? De quebra eu vou te dizer que você não está sozinho, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Meus irmãos, quem está no controle da situação é o nosso Deus. Elias pensou que Jezabel controlava tudo. Elias pensou que Jezabel mandava no pedaço e aceitou essa ideia. Mas Deus disse para ele: não, Jezabel não conseguiu acabar com tudo não, tem 7.000 ainda que não se dobraram. Quem está no controle da sua vida é o seu Deus. É o Deus que você serve, viu? Ah, pastor, estou passando por muitas lutas, o diabo se levanta contra mim, eu não consigo. Toda vez que eu tento fazer alguma coisa, que eu tento tomar uma atitude, ele me derruba, ele me atinge em cheio. Eu não consigo, porque o diabo me limita. Não, meu querido, a limitação está na sua mente, porque quem está no controle é o Deus Todo-Poderoso. Não é o diabo que manda na sua vida, é o Deus que você serve. Pode aplaudir ao Senhor, irmãos. Aleluia! Elias recebeu ali algo novo de Deus.
Amém? Você vai receber algo novo de Deus assim que você decidir sair da caverna. Assim que você tomar a decisão. Porque Deus já está dizendo, saia da caverna. Deus já está dizendo, saia da caverna. Quando você sair, Deus vai revelar algo novo para você. Olha só, Elias estava na caverna, Deus falou, saia. Ele saiu. E ele saiu exatamente na hora que o Senhor se manifestou. Por quê? Apesar de ter fugido de Jezabel, apesar de estar naquela depressão profunda, Elias era um homem que sabia reconhecer a voz de Deus. Elias era um homem que tinha discernimento, entendimento espiritual, tinha sensibilidade espiritual. E aí a Bíblia diz aqui, que primeiro passou um grande e forte vento, no versículo 11, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois veio uma voz mansa e delicada. E aí Elias então entendeu que era Deus que estava falando com ele e saiu da caverna. Discernimento espiritual. Para recebermos o novo de Deus, nós precisamos ter discernimento, sensibilidade espiritual. Quando você sair da caverna, é necessário que você entenda o que exatamente Deus quer fazer na sua vida e como Deus quer agir. Deus pode se manifestar por meio de um vento que despedaça tudo? Pode. Deus pode se manifestar por meio de um terremoto? Pode. Deus pode se manifestar por meio do fogo? Pode. Mas Deus também age por meio de uma voz delicada, uma brisa suave. O que nós precisamos é entender a maneira, o tempo, o que Deus quer fazer naquela circunstância. Como Deus quer falar naquela situação. Elias, para receber o novo de Deus, ele teve esse entendimento. Por exemplo, no Mar Vermelho, a Bíblia diz que soprou um vento muito forte e separou as águas de um lado e de outro, para que o povo pudesse atravessar. Ali naquela situação, Deus se manifestou por meio de um vento muito forte. Na sarça ardente, Deus falou com Moisés por meio do fogo ali, no meio do fogo, na sarça ardente. Pedro na prisão, diz que houve Pedro não, né? Paulo e Silas, né? Tô confundindo as histórias aqui. Paulo e Silas, amarrados. Houve um grande terremoto e todos foram soltos. Deus se manifestou por meio de um terremoto. Mas aqui nessa situação de Elias, foi uma brisa suave. Brisa suave. Esteja atento. Quando você sair da caverna, Deus vai falar com você. E é necessário que você esteja atento para receber o que Deus quer te revelar. O novo de Deus para a sua vida. Ao sair da caverna, Elias entendeu que Deus realmente continuava no controle da situação. 7.000 não se dobraram. Você ainda vai ungir 2 reis. E o outro profeta que vai ficar no seu lugar. O que escapar da espada de um, o outro matará. O que escapar da espada do outro, o outro vai matar. Não tem jeito. O propósito é grande, Elias. Você quer morrer? Você não vai morrer, não. O propósito é grande na sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, o propósito de Deus é muito grande na sua vida. Quando Elias saiu da caverna, ele recebeu um novo direcionamento e uma nova missão. E ele teve a certeza que outras pessoas, outros profetas, 7.000, não se dobraram a Jezabel. Se coloque em pé. Sabe o que tudo isso quer nos dizer, meus queridos? Primeiro, grave isso na sua mente e nas tábuas do seu coração.
não podemos nunca nos dobrar diante de Jezabel. Não podemos fugir de Jezabel. É ela que tem que correr. São os demônios que têm que correr. São as portas do inferno que não podem prevalecer. A igreja precisa permanecer e avançar em frente, seguir em frente. A igreja precisa continuar sendo a boca de Deus aqui no mundo. A igreja precisa continuar cumprindo o seu chamado profético. Mas notícias estão cheias, os jornais estão cheios. Nós ligamos a televisão para assistir um telejornal, é só desgraça, só coisa ruim. Abrimos a internet, também tem notícias ruins. Vamos conversar com as pessoas aí fora, ouvimos um monte de notícias ruins, palavras negativas, coisas que não ajudam, que não edificam em nada. Mas mesmo assim Deus continua no controle. E você foi chamado por Deus para ser boca de Deus, para cumprir esse ministério profético, para anunciar as boas novas, para trazer ao mundo a revelação da vontade de Deus. Você foi chamado para conhecer os segredos de Deus. Você foi chamado, você foi escolhido para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Saia da caverna. Feche os seus olhos. Saia da caverna. Decida hoje sair da caverna. O que Deus tem para você é grande. O que Deus tem para você é tremendo. Decida hoje executar o plano que Deus tem na sua vida. O Senhor está te convidando, saia da caverna. Saia da caverna. Em nome de Jesus, saia da caverna, meu querido. Saia, saia, saia. Ore alabassurianda alabaxere micala bassou de raias. Labacebe anabassuri canta alabaxaramas. Irimianda alabassuri canta alabaxaias. Como um ato profético, tipificando aqui que você está saindo da caverna, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu te convido a você sair do seu lugar e vir aqui à frente, dizendo para Deus, para a igreja e para o mundo, que você está saindo da caverna. Aleluia. Onde estão os profetas de Deus? Onde estão os profetas de Deus? Lugar de profeta não é dentro da caverna. Lugar de profeta não é dentro da caverna. Deus não chamou nenhum profeta para ficar dentro da caverna. Saia da caverna. Saia da caverna. Saia da caverna hoje. E a história desta igreja jamais vai ser a mesma. A história de Curitiba vai ser impactada pelo seu chamado, pelo seu ministério. Porque você decidiu sair da caverna. Onde você colocar a planta dos seus pés. E Deus falar para você abrir a sua boca. Ali você vai anunciar o que Deus quer fazer. Ali você vai trazer uma nova perspectiva. Ali você vai contribuir para a mudança da realidade daquele lugar, daquelas pessoas que estiverem ali. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na rua. Deus está dizendo, saia da caverna. Feche os seus olhos. Os obreiros do Senhor podem orar. Fale com Deus agora.
Fale com Deus agora. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Aleluia. Sarabacanta labachurie bianabia so decai. Sheba nabia suriande cai. Sui de nabia so. Pra surirande cabe lá da xandarama suricanta labachais. Terebenebia so de rai mia surianda labachais. Ore calabachurianda rabalaias. Age, Senhor, vem agir neste lugar. Vem agir neste lugar. Meu Deus, aqui estão os teus filhos. Aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo, Senhor. Tomando essa decisão. Saindo da caverna. Meu Deus, derrama sobre eles, ó Pai, a tua graça. Derrama sobre eles o teu poder. Derrama sobre eles a tua unção. Manifesta aqui a tua glória, conforme tu queres, Senhor. Seja através do vento, seja através do fogo, seja através do terremoto, ou simplesmente da brisa suave. Mas manifesta aqui a tua glória, manifesta aqui o teu poder. Espírito Santo de Deus, tu és soberano neste lugar. Tu és soberano neste lugar. Tu és soberano neste lugar. Aleluia. Tu és soberano neste lugar. Xarabassurianda labacheias. Tirabassurianda cabe a sore me resto. Prebalada chai. Que a minha sore me rassuri. Sarada shake andarabalas. Pranaya sori mi andalabashai. Precantarabashuri andalabahas. Isarabashute kai. Benevia sori andecalabashaias. Vai agindo, Senhor. Vai agindo, Senhor. Toca mesmo, Pai. Toca mesmo, Senhor. Toca, Senhor. Toca nessas vidas, toca nesses corações. Venha cumprir o teu propósito. Venha cumprir aqui o teu querer. Venha fazer aqui aquilo que é do teu coração. Meu Deus, eu não abro mão de nenhuma das tuas promessas. Venha cumprir as tuas promessas, Senhor, nessas vidas, nesses corações. Venha estabelecer neste lugar a tua soberana vontade. Ó Deus, vem estabelecer aqui neste lugar tudo aquilo que é o teu querer. Meu Deus, a tua boa, agradável e perfeita vontade. Estabeleça aqui, Senhor, a tua vontade. Meu Deus, levanta aqui, Senhor, homens, mulheres, jovens, que tenham compromisso contigo, que te adorem em espírito e em verdade, que estejam dispostos a pagar o preço da oração, do jejum, da consagração. Ó Deus, que estejam dispostos a te buscar, ó Deus, com intensidade, a te buscar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Levanta, Senhor, neste lugar, homens, mulheres, ó Deus, que tenham a disposição de cumprir os teus propósitos, de andar, ó Deus, na tua presença, ó Deus, de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de viver, ó Pai, para bendizer, exaltar e glorificar o teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, que um exército forte, que um exército poderoso se levante neste lugar, ó Deus, guerreiros que marchem, ó Deus, em direção à vitória, homens e mulheres que não se dobram diante de Jezabel, mas que buscam a tua vontade, que buscam a tua face, em nome de Jesus.
Deus está levantando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pegue na mão da pessoa que está perto de você aí. Se você está sentado, se você puder se levantar, pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí. Aleluia. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Não se conforme com a situação que você viveu até hoje. Mas decida fazer a diferença. Decida fazer a diferença. Decida hoje fazer a diferença. A minha parte eu estou quase encerrando, viu? Mas fique de mãos dadas aí, de mãos dadas com a pessoa que está perto de você. Isso, feche os seus olhos. O ministério estará cantando aqui mais uma canção. Que você faça dessa canção realmente um marco na sua história. Deus está te chamando. Eu sei que para algumas pessoas que estão aqui, Deus já revelou coisas novas hoje. Se você saiu da caverna, fique tranquilo. Se Deus não te revelou ainda, por esses dias, você vai receber a revelação. Amém? Dá para cantar? Esposa, vem cá. Minha linda esposa. Mulher de Deus. Fale com Deus aí. Vai falando com Deus aí. Deus está neste lugar. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento. Aproveite esta unção, esta glória. Aleluia, Jesus. Deus está levantando novo povo. Aleluia. Vai falando com Deus aí, irmão. Vai falando com Deus aí. Vai falando com Deus. Vai falando com Deus. Xerabassuriana alabaxere micahala barrais. Xerabassere mihala baixuriana alabarrais. Preba canta alabaxuriana alabaxais. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Dê liberdade para o Espírito Santo de Deus. Dê liberdade para o Espírito Santo de Deus. Deus está neste lugar e Ele quer que você saia daqui com a sua visão ampliada. Ele quer que você saia daqui com uma nova perspectiva. Aleluia. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí.